ansioso. Boa noite. Boa noite. Ubiane! Oh! Opa! Hoje vai, hein? Hoje vamos falar realmente para que viemos. Boa Com a noite, presença do querido. chefe. Como é que Vou dar uma é? arrumadinha aqui. Com a presença do chefe, ó. Ai, salve. Salam alenco. Aleikum salam. Que coisa linda! Boa noite, Damares. Vão se aproxegando. Estou muito Alessandro. torto aqui, não? Oi? Estou muito torto. Hoje eu mudei o cenário, né? Eu vi, gostei, viu? Gostei. Eu tô aqui com a Fica minha bom, né? rede, a galera de fundo que não dá muito para ver. Sofia tá ali, ó. Nossa amiga Sofia Opa! tá ali. Como eu vou falar Legal. muito pouco hoje, você que vai falar. Acho que eu... A ideia é você sempre falar mais, né? Mas eu vou falar menos hoje. Eu vou pegar até meu lanchinho daqui a pouco, Ronaldo. Opa, pode pegar mesmo. Pegue mesmo. Bom, boa noite, meus amores. A gente está aqui de volta nessa quinta-feira para finalmente amarrarmos o que foram aquelas 5 lives, 6 lives, que eu já nem sei. Foram 5 ou 6, Opa! Ronaldão? 5. 5. 5 Pronto. porque foram 4. Vamos lá. A introdução. Já entrando no assunto, né? Sim. A introdução. Depois falamos da civilização de Thule. Falamos da civilização hiperbórea. Entramos no assunto Lemúria. Sim. Depois viemos para Atlântida. E de Atlântida fomos para o Egito. E agora estamos aqui, né? Com essa cara aqui atrás. A Escola de Mistério do de Horus aqui atrás. Ele aparece muito pouco, Ronaldo. Puxa vida, deixa eu ver se eu consigo resolver isso de uma forma mais técnica aqui. Vocês vão entender quem como é que eu vou... ele, gente. A importância. A gente querer mostrar. Melhorou um pouco? Melhorou. Você tá, olha, você tá bem alinhado com ele, né? Que legal. Pois é o chefe, né? Chefe é chefe, né? É. Peraí, deixa eu ver aqui, acho que vai melhorar mais um pouquinho. Tá. Aí, dá para ver um pouquinho ele aí, né? Tá, que quando distancia, vê melhor, né? Tá. Na verdade, eu criei uma traquitana aqui que faz todo sentido. E, Bom, Ronaldo, então é com você. Gente, o pai da cura taquiônica hoje vai finalmente explicar pra gente de onde vem, para que serve, o que é essa maravilha que entrou não só na minha vida, como de muitas pessoas. Então, assim, paizão, tá aí, teu filho pra você falar pro mundo. na verdade, deixa eu até fazer uma coisa que acho que vai ficar melhor ainda aqui. Se vocês estiverem me ouvindo bem, excelente. Acho que melhorou um pouco, né? Me ouvem bem? Ótimo. Na verdade, a gente vem caminhando aí nessa seara das civilizações e decidimos fazer essa pequena volta aí e essa pequena conjunção de assuntos ao redor do assunto que a gente mais gosta de falar, que é a cura taquiônica, que acabou sendo uma especialidade minha, o meu carro-chefe de trabalho, né? E a gente fala um pouco disso daqui a pouco. Mas, no que diz respeito a uma técnica terapêutica ancestral, como é que a gente liga isso a tudo que a gente falou nas outras lives? Porque é importante haver uma sequência lógica das coisas. Nós, humanos, precisamos dessa lógica, precisamos entender
Eu não acho nenhum crime, né, a gente usar a nossa mente, o nosso cérebro para entender as coisas. Afinal de contas, nós temos esse equipamento fantástico, né? Acho que nada o superou até hoje. Nem o melhor computador ainda superou o cérebro humano. Então, se nós o temos, se nós ganhamos esse presente, é justo usarmos, né? Com Então, certeza. é muito legal a gente poder alinhar tudo isso para que as pessoas entendam que as coisas não nascem assim. Existe uma lógica no universo. Existe uma sistemática de trabalho no universo que faz com que as coisas funcionem. E funcionem dentro de uma matemática cósmica. Uma Sim. matemática, só que não uma matemática simplesmente por um cálculo, por um capricho geométrico ou um capricho numérico. Uma matemática que é baseada numa ciência chamada amor, numa ciência chamada amor incondicional, uma ciência chamada amor que permeia todo o cosmos e que traz essa harmonia das coisas, a sincronicidade das coisas. Por que que as coisas funcionam tão perfeitamente, né? E tão reguladamente, tão precisamente falando, em tempo, em espaço, em movimento, em todo o cosmos. E nós fazemos parte disso. Então, entender isso acho que era importante e a gente conseguir amarrar onde que se liga tudo isso. Uhum. Então, começamos um conceito assim, remetendo lá às civilizações antigas. Então, nós começamos a falar em Tule. Então, nós começamos a falar em Tule no que diz respeito à primeira civilização, ainda sutilizada, ainda num corpo sutil, mas já habitando o planeta Terra. Mesmo não sendo de uma forma física, como a gente viu que foi a evolução dos seres durante o processo. Mas, se esses seres sutis vieram aqui, fizeram esse plano de planejar, de programar, de estruturar toda uma transformação de um ser, de um planeta e tal, para ser habitado por um ser físico já totalmente encaixado em toda a estrutura deste planeta novo, obviamente esses seres vieram de algum outro lugar. Vêm de algum lugar e começam a trabalhar em cima do planeta Terra, para colonização e habitação do planeta Terra. E aí a história vai longe. Os conceitos são inúmeros e eu não acho que nenhum deles estejam certos nem errados, mas todos são muito válidos. Mas, obviamente, alguns mais explorados e mais estudados do que outros. Por exemplo, no que diz respeito aos pleiadianos, né? Aos arcturianos e algumas outras egrégoras cósmicas de seres astrais, de outras esferas astrais. Quando eu falo esferas astrais, estou falando de planetas, outras galáxias que vieram aqui para fazer esse trabalho. O que eu quero dizer com isso? E onde que isso encaixa com a cura taquiônica? Hoje. Por quê? Se esse conhecimento a gente viu, por exemplo, que a Atlântida, quando cai, uma galera vai para a direita e surge a civilização egípcia. Uma galera vai para a esquerda e surgem todas as civilizações da América, maias, astecas e incas. Obviamente, se a gente for voltando esse conceito para trás, dá para entender pela lógica que este conhecimento já era tido em Tule. Por quê? As escrituras, os estudos, as pesquisas, não é simplesmente uma conjecturação. E por que eu digo isso? Porque a cura taquiônica chegou às minhas mãos, né, através de canalizações. Através de canalizações
Eu digo muitas porque foram 3 anos de canalizações e treinamentos com uma egrégora, uma equipe de sacerdotes do Antigo Egito. E esse processo das minhas canalizações e o meu treinamento nessa técnica, que durou 3 anos, passa por um processo que está vinculado ao Antigo Egito, ao sacerdócio egípcio e à escola de mistério do Olho de Horus. E tudo que contempla toda essa... Quem faz o curso comigo sabe que eu estou falando que essa história é bem mais complexa do que eu estou citando agora, mas ela nasce como história, história com H, como escritura no Antigo Egito. Mas, obviamente, como todo conhecimento da humanidade, e no mais o que diz respeito às coisas dimensionais, de outras dimensões, outros planetas, eles não nascem exatamente dentro da cabeça de um cidadão na civilização humana, elas vêm por herança. Nós carregamos esse conhecimento ancestral, eu citei isso praticamente em todas as lives. Então, quando a gente sai de Tule e ressurge, ou eu não gosto muito dessa palavra, mas e reencarna em Hiperbórea, a gente carrega o conhecimento de Tule para Hiperbórea. De Hiperbórea, carregamos para Lemúria. De Lemúria, carregamos para Atlântida. E de Atlântida, carregamos para todo o planeta na forma que hoje a gente já conhece visualmente, inclusive. Então, brincamos na outra live. Dá para andar na história hoje. Exato. Egípcia. Podemos andar, pegar, sentar, experimentar a história Inca, Azteca e Maia. Estão lá, para quem quiser ver. Sim. Então, eu digo isso porque no Antigo Egito a coisa se torna muito palpável, estudada, escrita e descrita, em especial por esse ser iluminado que está aqui em cima, que é o sumo sacerdote Imhotep. Imhotep surge na 3ª dinastia. Só houveram 2 dinastias anteriores no começo da história egípcia. Então, logo no comecinho da história egípcia, surge um sacerdote que tinha o conhecimento, que obteve o conhecimento de trazer uma técnica e a energia de uma outra dimensão para um sistema de cura do povo como um todo. Voltando, obviamente isso nasce com ele, no seu DNA, mas por uma herança ancestral de outras épocas de civilizações anteriores. E se a gente for voltando para trás, a primeira live foi Tule, mas se voltar um pouquinho mais para trás, a gente vai acabar parando nos colonizadores que geraram Tule. E aí que eu faço a conexão que a cura taquiônica, que é recheada e constituída basicamente pela energia taquiônica, ela não nasce do estalar de dedos no Antigo Egito, nem Atlântida, nem a Lemúria, né? Ela nasce muito antes. Porque a energia taquiônica, hoje se sabe, inclusive cientificamente, que ela permeia todo o espaço. Um físico americano, foi o primeiro, em 1966, conseguiu comprovar a existência cientificamente da energia taquiônica. Então, não é uma energia que hoje é holística, essencialmente sutil. Não, é uma energia física que permeia todo o espaço e todo o cosmos. Com uma facilidade de deslocamento e locomoção que para nós é um pouco complexa de entender. Porque, para quem frequentou a escolinha lá e teve a aula de física e tem um conceito de massa, massa é tudo substância, né? Você tem mais densas e menos densas, mas tudo tem massa. A energia taquiônica não apresenta massa. Se ela não apresenta massa, ela não tem resistência a nada. Se ela não apresenta massa, ela não tem bloqueio a nada.
muito menos ao deslocamento, ao espaço e ao tempo. Por isso que, comprovadamente, ela permeia hoje todo o espaço. Todo o cosmos é recheado por essa energia taquiônica. E aí, por informações também que chegam a nós, cientificamente, e através de informações do plano astral, sabemos que ela é multidimensional também. Então, ela é única, permeia todo o universo, ela é multidimensional, então ela transita em todas as dimensões da mesma forma, e ela é atemporal. A relação tempo passado, presente e futuro não existe, não existiu e nunca existirá para a cura taquiônica, porque ela é permeada por esta energia taquiônica. Então, voltando lá para o campo astral, lá em alguma civilização, que eu prefiro não me ater a nenhuma por enquanto, né? Existem várias especulações, mas ainda, no meu entendimento, ainda são especulações, surge essa energia e surge um sistema de cura, que por herança vem chegando a nós hoje, passando por todo esse momento astral, por todas as civilizações que permearam o planeta, desembocando de forma física, real e muito contemporânea a nós, no Antigo Egito. Onde o escolhido, o foco central de todo esse desenvolvimento, foi o sumo sacerdote Imhotep. Lá em Saqqara, que foi a casa da cura taquiônica, onde a cura taquiônica nasceu, cresceu e floresceu, e depois se espalhou por todo o Egito, Saqqara foi a primeira pirâmide do Antigo Egito que tinha a finalidade de estabelecer uma conexão direta com a quinta dimensão. A quinta dimensão é a dimensão mãe da energia taquiônica, porque ela rege o que nós chamamos de amor incondicional do cosmos. E a energia taquiônica é a tradução literal, energeticamente falando, desse amor incondicional que o universo tem permeado em toda a sua infinitude. Saqqara é construída e se torna essa antena captadora e distribuidora dessa energia no planeta. Para quem conheceu a história de Imhotep, sabe que ele era arquiteto também, médico, construtor e etc, 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 etc. Então ele planeja, ele constrói e ele é o principal usuário da pirâmide de Saqqara no que diz respeito ao sistema de curas, da medicina egípcia na sua essência. E a cura taquiônica surge nas escrituras bastante bem delineada nessa época. Eu tive a honra de ser o canal, de trazer de volta, depois de alguns... eu estou falando em Imhotep, viveu 2.600 anos antes de Cristo. Então, eu estou falando em 4.000, quase 5.000 anos de intervalo entre a prática que era feita no Antigo Egito e agora. Os motivos disso, até me reservo o direito para não entrar na polêmica, mas são, de fato, as possibilidades e o uso e a capacitação das pessoas, o nível consciencial das pessoas, para que isso estivesse efetivamente aqui, não individualmente, mas como a egrégora da humanidade. A cura taquiônica, por um tempo, sai de cena, né? E é fácil entender isso, porque se ela é recheada de amor incondicional, faz bastante tempo que a gente está carente de amor incondicional entre a humanidade. Então, não fazia muito sentido. Hoje, eu fico muito feliz em dizer isso, que hoje nós estamos muito mais preparados para entender, para usar, para praticar e para expandir esse conceito do amor incondicional, o conceito da quinta dimensão
o conceito da energia taquiônica e, obviamente, como prática, na prática, da cura taquiônica em si, como terapia de cura. Então, hoje já conseguimos praticar. Então, através dessas canalizações e meus treinamentos durante 3 anos, nós fomos trabalhando para que isso fosse estruturado e compilado de uma forma que pudesse ser praticada aqui e agora. E eu tenho a honra de dizer que eu e muita gente me ajudou, conseguimos que chegássemos num ponto que hoje nós temos uma técnica e um grupo de terapeutas formados. Uma delas está aí, né, Gabi? Preparados e prontos para trabalhar com essa energia. E não tenho receio nenhum de dizer, de poder compartilhar um pouquinho da quinta dimensão, um pouquinho do amor incondicional do cosmos com seus clientes ou pacientes. Por favor. Então, e também não arrisco, não tenho medo nenhum de dizer que os pacientes têm a real percepção do que eu estou falando no momento do tratamento durante a sessão. Então, hoje, a cura taquiônica se estabelece herdeira de todo esse conhecimento ancestral que vem antes de Thule ainda. Eu resumo de uma forma assim, que vem de presente do cosmos. De algumas civilizações que não são uma só, que a gente tem notícias que eram usuários da energia taquiônica, com sistemas de cura, algumas delas falando em objetos. Objetos conhecidos como os cristais, em algumas conhecidos como as pedras, mas todas elas com um sobrenome unânime, Tachyon. Então, Pleiades, Arcturus, citam pedras Tachyon no uso dessa técnica que eles praticavam lá no cosmos. E olha que interessante. Lá pelos anos 80, um casal na Alemanha também foi escolhido para ser o canalizador e montar uma fábrica. Né? Eles receberam a mensagem de um mentor astral, cósmico, que era um engenheiro astral. E esse engenheiro os ensinou a construir a fábrica e o processo industrial que ia fabricar aqui no nosso planeta as pedras Tachyon. E isso permanece até hoje. Essa fábrica está na Alemanha. Construindo, fabricando os Tachyons da mesma forma que eles foram orientados na década de 80. E eu tive o prazer de ter uma reunião com os donos da fábrica hoje, que nem é mais o casal que canalizou, já são desencarnados hoje. E eles, com muita alegria, me disseram que elas são feitas exatamente da mesma forma, manualmente, uma a uma, como foi orientado por esse mentor astral até hoje. Com o mesmo processo de fabricação, com a mesma metodologia, com o mesmo amor que nos foi dado de presente. Que informação linda! Eu não sabia disso. Eu já achava isso uma coisa apaixonante, né? Todo mundo que vê o Tachyon fica apaixonado. É incrível como sente uma conexão. E agora você trazer essa informação, gente, isso é muito lindo, porque realmente transborda história, amor, cuidado, cura, né? Nossa, que coisa linda! Veja que eu tracei um paralelo entre o meu treinamento e o acontecimento da construção dos Tachyons. Eu tracei esse paralelo que, por muito tempo, essas coisas andaram separadamente.
as canalizações terminaram e eu comecei a fazer as práticas de atendimento em cura taquiônica e eu nunca havia ouvido falar de táquions. Depois de muito tempo praticando da forma que me foi ensinada por esse grupo de sacerdotes, eu tive a honra de conhecer os táquions. Porque eu já tinha a orientação que eu receberia novas ferramentas para a prática, que facilitariam o trabalho de cura. Mas eu não sabia o que era. E aí, coincidentemente, né? Obviamente, Coincidentemente é é ótimo. uma bobagem que eu estou dizendo, né? Eu conheci os táquions sem querer. E os táquions entraram dentro da cura taquiônica como uma ferramenta mestre, além do próprio terapeuta, que é o canal principal e exclusivo da cura, mas como a grande ferramenta, ou as grandes ferramentas, né, que são uma infinidade de tipos, da cura taquiônica. O terapeuta é o responsável hoje para a aplicação da cura. Para definir o que sim e o que não, aonde, como e por quê. E o táquion é seu aliado principal, funcionando como antena catalisadora e canalizadora dessa energia cósmica para aquele cliente, paciente que está à sua frente sendo tratado. Então, a conjunção de todas essas coisas nos trouxe o momento de hoje com a cura taquiônica. Terapeutas formados, especializados e conhecedores de toda essa história profundamente, de tudo que isso, até onde isso pode ir e as possibilidades que a cura taquiônica provê, que são, podemos entrar um pouco nesse assunto, aliados ao seu amigo táquion, que é o seu suporte e a sua grande potencializador da energia de cura do paciente. E quando eu falo em cura taquiônica, das suas enormes possibilidades, é porque, de fato, ela atua na divisão que eu faço, didaticamente falando, né? Porque, de fato, eu não acredito nessa divisão, mas ela é didática. Ela atua no campo físico, emocional, mental e no campo espiritual. E ela atua dentro de um conceito regido pelo cosmo, que é das coisas mais sublimes e importantes que a gente pode ter contato como lei cósmica universal, que é a lei da verdade e da ordem cósmica. No Antigo Egito, essa lei tinha uma deusa responsável por essa lei, que era uma representação arquetípica dessa verdade da ordem. Mas o que quer dizer essa verdade e ordem? Essa deusa chamava-se Maat, M de Maria, A de amor de novo, T de Tatu. Quem quiser pesquisar um pouco sobre ela, é muito legal. Me ajuda aí, Cabo, escrever o nome dela. Então, Maat, a deusa da verdade e da ordem do cosmos. A representação do perfeito funcionamento e da transparência com que o cosmos lida e age e vive. E aí, isso permeia todo o tratamento da cura taquiônica. Porque o amor incondicional, e incondicional ainda é uma palavra difícil de ser praticada na nossa dimensão, porque incondicional é tudo aquilo que não estabelece nenhuma condição para existir, né? Ela existe porque existe sem estabelecer nenhuma condição, e é um tipo de amor que a gente ainda tem uma dificuldade danada de praticar. Mas esse amor incondicional, a energia taquiônica, permeia com esse conceito de incondicionalidade o estabelecimento da 100% da mais pura verdade e da mais pura ordem do cosmo
e nossa. Nós somos o microcosmo do macrocosmo. O objetivo principal dessa terapia, eu diria que é o alinhamento da verdade absoluta interna e a ordem absoluta interna do seu microcosmo com o macrocosmo. Sim. Se somos a réplica exata do macrocosmo, ou se partimos para alguns outros conceitos aí, somos a imagem e semelhança de Deus, a réplica fiel, a criatura, réplica fiel do Criador. Conceitos que não são meus, estão espalhados até pelas religiões, hein? Entende-se que nós somos a miniatura ou a réplica exata do que está do divino. Por muitas ocasiões e por muitas questões, nós nos desalinhamos do divino, da nossa essência divina, da mais perfeita conjunção entre Criador e criatura. Sim. Nos distanciamos do funcionamento, da verdade e da ordem das coisas, do macrocosmo em relação a nós, microcosmo. Uma das principais atribuições da cura taquiônica é tentar restabelecer esse alinhamento para que o microcosmo e o macrocosmo sejam apenas um. E aí remeta até as leis herméticas. Sim. O um é o todo e o todo é o um. Se nós nos alinharmos perfeitamente dentro da nossa verdade, quando eu falo nossa verdade, não é o que você acredita, mas é o que você é. Exato. É como você, todos os seus potenciais, todas as suas habilidades, não físicas, não racionais, mas as suas habilidades como um ser divino, réplica do Criador. E quando conseguimos alinhar e trazendo o nosso cliente, o paciente, e nós mesmos, muitas vezes, a esse alinhamento perfeito, o fluxo de todas as coisas, do amor incondicional do cosmo e tudo que o cosmo pode prover para nós, flui de forma intensa, de forma linear, de forma com uma frequência e uma suavidade que não dá para descrever. Sim. E tem uma coisa que é muito brilhante nisso tudo que você está falando, que quando eu vou explicar para as pessoas da taquiônica, Ronaldo, assim, a energia taquiônica, né, ela também é da inteligência, da criação, da consciência, né? Sim. Então, assim, não tem como roubar uma taquiônica. Não ela tem é, como manipular. na verdade, ela é. Exato. Ela é o que ela é. Ela é o Criador. E ela assim, olha, fica tranquila, que assim, a gente traz, a gente conversa para trazer coisas à tona, aqui no nível consciente, mas relaxa, porque a sabedoria do seu eu sou vai mandar um WhatsApp para o eu sou cósmico, para a inteligência suprema, e eles que vão se comunicar. E vou te dizer mais uma. Quando você estabelece esse alinhamento, o Wi-Fi entre a sua consciência aqui e a consciência do todo, ele não é 5G. Nossa! Ele é 500G. Porque ele é instantâneo. Exato. A gente tem muitas experiências de pessoas que, ao final da sessão, relatam experiências bastante significativas. E a turma usa muito a frase de caiu a ficha. Né? Proporciona um entendimento de coisas que estavam aí travadas há muito tempo e cai numa sessão de 1 hora, tudo isso vem. Sim. Porque a velocidade da energia taquiônica, ela é 27 vezes mais veloz do que a luz. Sim. Então, para nós é uma coisa até um pouco inconcebível, né? É difícil até de calcular isso para
Totalmente. Agora, uma coisa que eu acho interessante que as pessoas saibam que, assim, existe essa velocidade na resposta, né, Ronaldo? Mas ela também, essa resposta, ela é veloz, porém, é de acordo também com que a inata, ou seja, essa sabedoria, está preparada para Exatamente. aquela consciência no dia. Do tipo, ai, vocês falaram Exatamente. que eu vou receber a taquiônica, então vai cair, não é nem ficha, vai cair um orelhão na minha cabeça. Para assim, olha, Vai cair o gaveteiro inteiro. não é? Olha, é muito individual e particular, porque é de consciência para consciência, mas na hora que a consciência está preparada, que bateu na porta aquele dia e falou assim: vem, vem, neném. Aí é isso que o Ronaldo falou, cara, ela vem com toda a velocidade. E aí realmente a pessoa fica assim: meu Deus do céu, como eu nunca tinha notado isso, como eu nunca tinha enxergado isso, né? É isso mesmo. Você tocou num ponto fundamental de entender a cura taquiônica, porque, obviamente, ela é igual para todo mundo? Óbvio que não. Sim. Em especial pelo que você acabou de dizer. A cura taquiônica, pelo todo o sistema cósmico e permear todos os tempos e todas as coisas, o nível de consciência, de conhecimento, de interação conosco é extremamente intenso. Se ela representa o amor incondicional do cosmos, e eu vou fazer um arquétipo aqui, se me permitir, que a representação mais próxima do que a gente pode entender de amor incondicional hoje é Jesus. Talvez chegue perto do que é a energia taquiônica no cosmos. Se ela o trata e o vê assim, ela vai cuidar de você com esse amor e com essa incondicionalidade. Sim. E com o respeito que toda incondicionalidade prevê. Exato. Se ela tem esses conceitos, ela cai numa lei, que é o que a gente mais conversa no curso de formação dos terapeutas, né? Que é dar, que ela dará, ela proporcionará à pessoa, sessão a sessão, momento a momento, exatamente o que ela, exatamente precisamente o que ela precisa. A necessidade imediata, no tamanho certo, na intensidade certa e da forma certa que ela precisa. Talvez uma das coisas mais encantadoras é essa percepção do que o cosmo tem, do que o seu filho, o microcosmo, precisa. É a mãe que olha para um filho e percebe que ele não está legal, só por um olhar. E ela sabe o que ele tem, porque ela sente o que ele sente. Ela percebe o que ele percebe. O Criador, o cosmo, ele nos criou, então ele é nós. E nós somos ele. Se somos todos um, a percepção é direta dele para nós. E quando nós nos permitimos estar numa sessão de cura taquiônica, eu entendo que é se permitir curar, o cosmo, a criação, dá exatamente o que você precisa para se curar. Exato. Talvez seja uma das coisas mais belas e divinas que a gente pode permear durante uma sessão de cura taquiônica. Sim. Sim. E é engraçado porque assim, você comentou de Jesus Cristo, né, o grande avatar realmente que representa o amor incondicional, que eu também concordo com você, que acho que esse daí é um dos maiores exemplos que nós podemos ter. Sim. E não é à toa que ele mesmo canalizava essa energia para operar os milagres, né? Exatamente. Olha a ressonância total, né? As escrituras contam, né, que você não precisava. Jesus curou pessoas sem saber que tinha curado. Então, se eu digo para você, eu vou atuar em você e fazer um milagre, é uma coisa.
Se você chega perto de mim e o seu milagre acontece, eu não estou nem vendo, é outra coisa. Então, Jesus é a representação física do que é o amor incondicional e a energia que permeia ele. E se eu voltar no começo do que nós falamos, ela não tem tempo, não tem espaço, não tem massa. Por onde ela passar, ela vai penetrar em tudo, ela vai permear tudo. É exatamente o que acontecia com Jesus. Sim. Ele andava pelas ruas, as pessoas passavam por ele e o seguiam e se curavam. De estarem permeadas pela energia que ele emanava. Mesmo, tem um caso clássico de alguém que o seguiu durante uma caminhada dele e foi cercado, deixaram chegar perto dele, ele conseguiu esticar a mão e segurar na túnica de Jesus. E aí Jesus só volta para trás porque ele sentiu alguém puxar a roupa dele. A hora que ele toma o tranco que foi puxado, ele olha para trás e o cara está lá curado. E aí Jesus vira para esse cara e diz assim, que o Senhor me curou, aquela coisa toda, né? E ele diz para o cara, não, eu não. Foi você que se curou. Por quê? Esse momento é muito representativo para nós da cura taquiônica, porque, primeiro, o paciente de Jesus, ele queria. E ele queria de coração. E ele acreditou que só de chegar perto, aconteceria. Quando ele se abre para esse processo, essa energia pode permear todo o corpo físico, mental, emocional e espiritual dessa pessoa. E ele se cura. O processo da cura taquiônica é um grande processo de despertar da consciência e de autocura proporcionado, obviamente, pelo trabalho do terapeuta, mas por toda essa energia cósmica vinda da quinta dimensão, energia taquiônica. Exatamente. Né? Isso é muito legal você estar trazendo, porque as pessoas mandam mensagens, você deve receber quilos, litros, e lá no grupo que a gente tem na Taquiônica, a gente também presencia, né? Cada história, cada depoimento mais lindo que o outro. Sim. E é muito legal deixar claro que a gente adora ouvir e ler esses relatos, a gente e acompanhar as pessoas, né? Que falam assim, nossa, aconteceu um milagre. Olha o que rolou. Gente, realmente os milagres eles acontecem, não era só na época de Jesus. Eles estão aí para serem realmente realizados. Mas a coisa mais importante é que o Renato está falando, que é justamente que a gente está trazendo aqui, é essa inteligência que vem muito de dentro de você, que é a verdade pelo coração. Quando você está pronto para receber o melhor de você mesmo, sair daquele lugar que você não quer mais, cara, isso vai rolar, nós somos ferramentas. Essa canalização que o Ronaldo teve foi um presente divino? Foi. Puta do presente. Acho que o melhor que a humanidade poderia receber ultimamente. Porque realmente faz coisas maravilhosas. Só que é muito legal a pessoa saber o quanto ela é responsável, o quanto ela é Deus. Né? O quanto ela tem esse poder dentro dela, com a verdade no coração dela, e a gente ainda com a nossa maletinha, lá, nossas ferramentas, para fazer essa conexão da ordem divina com a ordem dela. Mas assim, cara, nós somos deuses, vocês são deuses, vocês são os criadores que fazem os milagres acontecerem. E isso é muito lindo, né, Ronaldo? Você vê cada Deus diariamente nascendo. Todos os dias, alguns. Não é? É muito lindo. E o que você está dizendo é uma extrema verdade. E, de novo, a palavra verdade, né? Exato. Acho que a palavra que mais se fala nesta sala, que é meu consultório, é verdade. É esta, né? É muito complexo hoje a humanidade entender-se com essa capacidade divina. Sim.
Particularmente hoje estamos passando por um momento complexo, onde nos sentimos subjugados. Mas eu diria que nós já passamos por isso várias vezes. Covid não é a primeira. Sim. Tenho certeza absoluta que não será a última. Sim. Mas, por algum motivo, a humanidade ressurge magnífica, iluminada e superando todas essas coisas. Sim. Então, nós temos essa capacidade, como você chamou, inata, porque ela somos nós. Exato. O conceito de somos deuses, e de novo citando ele, né, tomando a palavra, essa palavra aparece no Evangelho, essa frase, sois deuses. Sim. Tudo que eu faço, vocês podem fazer. Jesus, acho que encheu o saco de falar essa frase. O que aconteceu é que, mesmo os apóstolos, em determinados momentos, duvidavam. Sim. E esses somos nós. Sim. Nós somos alguns bilhões de apóstolos hoje. Sim. Nós temos dúvidas. Sim. E é inerente ao processo de estar aqui ter dúvidas. Mas também é inerente ao processo se permitir evoluir, se permitir curar, se permitir ao conhecimento, se abrir ao conhecimento, abrir a mente, o coração, como você disse, né? Para que possam permear a vida da gente outras coisas que nos auxiliam na nossa caminhada. A cura taquiônica é uma delas, né? Existe uma infinidade de coisas fantásticas acontecendo hoje na humanidade, desde as coisas mais tecnológicas até as coisas mais divinas e do campo holístico e energético. Então, existe a cura. Existe a possibilidade. A diferença entre estar lá ou não estar é fazer uma opção. Sim. Eu quero, eu reconheço que eu preciso e dar o passo em direção a isso. E eu não tenho dúvida nenhuma que todos os terapeutas estão aí de braços abertos para receber as pessoas e trabalhar isso. Porque eu vejo todos os dias a paixão com que os terapeutas relatam seus casos para mim. Sim. E eles talvez não tenham percebido isso, que é a manifestação do cosmos falando comigo. É a mais pura expressão do amor incondicional, porque ele olhou para o outro e sentiu que houve a cura. Além dos relatos dos próprios pacientes. Sim. É? Sim. Essa troca, essa comunhão de energia no momento da sessão da cura taquiônica, ela é das coisas mais sagradas e mais bonitas que eu já presenciei na minha vida. Sim. Essa interação e a permeação dessa energia taquiônica em ambos que estão lá unidos para um propósito de cura, ela é uma coisa indescritível. Sim. Né? Então, a questão é se permitir. A questão é experimentar. Sim. Se dar a oportunidade de se curar. Sim. E eu vou dizer assim, categoricamente isso, que eu não gosto muito de ser taxativo, mas eu vou me permitir ser. Não existe absolutamente nada que não tenha uma solução. Porque talvez nós não tenhamos o entendimento exato do que é a solução. Aí é outra coisa. Mas ela existe. Exato. E ela está pronta, nos esperando no próximo passo. Só que o passo é nosso. Chegou exata. Nossa, você pegou
uma coisa que eu queria falar, autorresponsabilidade na cura. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que o processo é nosso, né? O que orbita, inclusive na cura taquiônica, o terapeuta, o tachyon, são ferramentas a nosso dispor, que o cosmo vai propiciando, que ele vai entregando incondicionalmente e doa isso com todo o amor que existe, né? Mas é de responsabilidade de cada um de nós pegar essas ferramentas, aceitá-las, entendê-las e usá-las. Exato. E aí, falando isso, até me remeteu a uma pergunta que me fizeram hoje e pediram para eu falar na live. Ótimo. As pessoas, por exemplo, o uso do tachyon. Pô, preciso me formar terapeuta para usar tachyon? Não. Né? O tachyon é uma peça construída independentemente, e quem a elaborou lá, o casal que hoje é desencarnado, na Alemanha, também não sabia que existia cura taquiônica. Eu sei disso porque eu conversei com os herdeiros da fábrica, eles sabem toda a história. Então, isso foi numa reunião a 3. O casal que toca a fábrica hoje na Alemanha e eu. Conversamos longamente e eles não tinham nunca ouvido falar da cura taquiônica. Que legal, na Alemanha. Ronaldo? Que legal, parabéns. E ficaram maravilhados. Com certeza. E esse intercâmbio ficou muito mais intenso a partir daí. Então, essas coisas aconteceram num ponto do planeta e outra no outro ponto do planeta, para, num momento propício, numa conjunção, se encontrarem e estabelecerem o processo como deveria ser, né? Sim. Já planejado pelo cosmo, com certeza. Então, o tachyon não foi construído para a cura taquiônica. O tachyon foi construído para estabelecer uma conexão plena, firme e mais intensa com a quinta dimensão e a energia taquiônica. Para qualquer pessoa que se predispuser a usá-lo. Usá-lo requer um pouquinho de conhecimento? Talvez sim. Mas isso é um conhecimento que, por exemplo, em 2 minutos o terapeuta explica para o usuário que quer usar, qual a melhor peça, para que isso, para que aquilo. Existe uma infinidade de modelos, né? Maravilhosos, de cores maravilhosas, né? Lindas até. A gente liga, estou aqui, ó. Eu estou com uma minha aqui. Ai, é muito lindo. É muito lindo. E então o terapeuta pode orientar, nós podemos orientar as pessoas a usarem os tachyons de forma individual e pessoal, sem, inclusive, estabelecer conexão nenhuma com a terapia de cura taquiônica. Sim. Para seu uso próprio, para o seu dia a dia. Para a melhoria do seu dia a dia, da sua energia, no cotidiano da sua vida. E vou dizer que são resultados fantásticos da mesma forma que em terapia com a cura taquiônica. Eu vou citar o exemplo, você está puxando esse gancho, que antes de eu viajar lá para a busca da visão, que eu falei, Ronaldão, o que você acha de levar, né, para colocar na água? Sim. Né? Porque ficar lá em jejum de 4 dias e 4 noites sem absolutamente nada, eu escolhi fazer só de comida. Teve pessoas que escolheram de água e comida, que já são mais... Outro nível. Outro nível. Eu falei, só de água tá suficiente. E aí eu coloquei a árvore da vida laranja, né? Porque era permitido levar cristal. É que ela não conhece tachyon, mas assim, cristal e tachyon, estamos aí. Um é cósmico, o outro é cristal mesmo. E aí eu coloquei na água. E o que era mais legal é que eu sentia que a minha energia... Primeiro que eu não fiquei com sintomas físicos fortes de fome. A fome era muito mais aqui pelo hábito. Sim. É a mente trabalhando contra, né?
Exato. Aí eu falava assim, vocês podem parar com sintomas, porque a gente está bem, estamos bem nutridos, estamos energizados, a gente vai começar daqui 4 dias, então relaxa, para de mandar informação. E foi passando, até chegar o último dia, óbvio que eu queria comer. Óbvio, eu amo comer, eu sou uma galinha, tenho prazer, é um gozo comer para mim realmente. Só que foi muito legal, eu levei um pêndulo também. Então, o que eu ficava pirando? Eu ficava medindo a porcentagem de nutrição do meu corpo, como é que estava. Eu ficava medindo de 0 a 10, 0 a 100. Cara, todos os dias era a mesma, sempre estava full, todos os dias, não baixou um. Tomando a água com táquion lá, laranja da árvore, que é isso que o Coronel está usando, só que o laranja. Então, assim, cara, a gente se testa também, gente. Não é só que a gente sai falando e fazendo, a gente aplica na gente também. E para mim foi uma grande experiência passar por isso e testando, entre aspas, realmente uma outra aplicação do táquion. O que você está falando, cara? Não precisa ser só uma terapia. Você pode aplicar no seu dia, que nem faz água com cristal. Você pode fazer uma água, seja o que com táquion. É maravilhoso. Vocês que são terapeutas, né? Quem está assistindo que é terapeuta, que fez o curso comigo, sabe que o curso compreende um workshop. Né? Um workshop de um dia. Esse workshop ele tem a única exclusiva finalidade de orientar o uso do táquion no dia a dia das pessoas, independentemente se elas serão terapeutas ou não. A gente trabalha um dia inteiro para trazer o conceito do que é, de como é, da energia taquiônica, o que pode ser feito, até onde ele pode ir, como usar, como não usar, quais são as opções, para entender o que é energia taquiônica e entender o que é táquion. Isso começa e acaba naquele dia. E dali a pessoa está preparada para fazer o uso do seu táquion e seguir sua vida independente de dar continuidade num processo aí de formação de terapeuta, alguma coisa assim. É isso que é legal você falar, porque a pessoa pode fazer só o workshop sem querer fazer a formação, né? Pode. E a outra pergunta que surgiu hoje é o táquion pode ser usado de forma terapêutica exclusivamente ou pode ser usado no dia a dia? Então, acho que eu respondi essa pergunta. Sim. Mas, alongando um pouco a resposta, ele pode ser usado em nível pessoal. Sim. Você trazendo, como eu estou trazendo ele comigo. Sim. Né? Está no pingente aqui. O pingente é uma criação nossa, um artifício que nós tivemos para usar conosco. Existem alguns táquions que já vêm em forma de pingente. E ele também pode ser usado para ambientes. E quando eu falo em ambiente, já começa a ter uma variedade de peças que pode ser trabalhar o ambiente também bastante grande. Como é que isso trabalha? Se o táquion é uma antena de energia taquiônica, e se a energia taquiônica não tem massa, e ela permeia tudo a todos, né? Não tem tempo, não tem espaço, não tem local, não tem distância. Então, quando você estabelece essa conexão, e o táquion tem essa grande finalidade de ser uma grande antena catalisadora da energia, para depois ela ele traz toda, conecta e expande. Quando ela se expande, como não tem bloqueio nenhum a nada, ela se expande por onde ela estiver. Então, duas coisas que é muito legal e a pergunta acho que foi muito pertinente. Se eu colocar um táquion que tem essa finalidade, ou até um outro de uso pessoal, num lugar, na minha casa, ele vai trabalhar para harmonizar o ambiente? Vai. Eu tenho experiências bastante engraçadas, inclusive, desse tipo de uso. Como a minha conexão é muito intensa, né? Eu já conecto sem táquion, com táquion, então fica... Né? A minha esposa, para quem conhece a Vanessa, comprou uma pirâmidezinha. Eu tenho uma aqui, ó. Coisa mais linda! Quero uma! É uma pirâmide de táquion.
Tem várias cores. Ela comprou uma azul, mas ela não me contou. E ela colocou no criado mudo do nosso quarto. E aquela noite, eu não sabia de nada, ela não me mostrou, estava lá guardadinha nas coisas dela, né? E à noite eu fiquei sem dormir e comecei a canalizar, abriu o campo e eu comecei a canalizar um monte de informações. A segunda noite, um monte de... A terceira noite, Na quarta noite, acho que foi, eu falei, puxa vida, Tá complexo, porque tem muita canalização a noite inteira. Estou meio cansado. Ela falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, não sei, porque eu só estou deitando para dormir, pum, acordo e começo. Né? Aí ela falou, pera um pouquinho só. Coisa de esposa, né? Pera um pouquinho só. Aí ela foi e tirou. Ela não me contou também. Ela tirou o taco e pôs no outro cômodo, mais distante. Oh, aquela noite eu dormi. olha só que danada. Aí que ela veio me contar, olha, você não tava com insônia, não, você tava nada. Né? Porque quando o Táquio entrou, claro, obviamente eu estou falando do Ronaldo, né? Quando o Táquio entrou e ficou lá, eu entrei em conexão total, né? E aí, vamos trabalhar, né? Então, essa coisa dele permear o ambiente, tratar o ambiente, ela é totalmente possível, factível e o resultado é excelente. Sim. Ao mesmo tempo, a outra coisa, se você usar você no seu pingente, na sua bolsa, guardado com você, obviamente está claro que ela vai beneficiar você. Mas, por exemplo, você está usando um pingente como eu, não tenha dúvida que por onde eu for, eu vou andando e essa energia vai permeando onde eu estiver. Então, além de tudo, de você poder tratar o ambiente ou as pessoas que estão nesse ambiente, você está se tratando. Quando você usa um pessoal e você está com ele circulando, incondicionalmente, olha que interessante, você não teve nem a intenção, mas incondicionalmente você está transmitindo amor do cosmos por onde você passa. Então, é muito legal usar um Tachyon, é muito saudável usar um Tachyon no seu dia a dia. Sim. E aí fica o convite para questionar os terapeutas, me questionar também para que peça é melhor, qual que é a opção melhor, tal, que aí é nosso papel orientar as pessoas para a melhor opção. Né? Não, falar direto contigo, né, Ronaldo? Porque, na verdade, também quando a pessoa quiser o Tachyon, a compra também é com você, né? Então já passa logo direto, bastão. Eu não ia citar a compra porque eu não estou aqui para vender, né? Mas é que o fato que vão perguntar. Então, gente, como ele está falando que é uma coisa que é super bacana, eu sei que vocês vão acabar ficando curiosos. Mas e aí? Como é que eu adquiro isso? Ronaldo, gente, ele não está aqui para fazer isso, eu sei disso, eu conheço ele. Mas assim, vamos ser práticos. É isso. No Brasil são 2 distribuidores autorizados da fábrica de Tachyon. Tá? E eu me sinto na obrigação de fazer um alerta. Existe uma fábrica de Tachyon na Alemanha, existe um Tachyon fabricado nos Estados Unidos. Ah, tá. Então, fique à vontade. Né? Não estou aqui para induzir ninguém a nada, mas o Tachyon que eu estou falando é o da Alemanha. Tá? Exatamente, é o alemão, sim. E aí só empresas autorizadas, é o caso da minha, são revendedores nos países, né? São poucos. No Brasil tem 2 revendedores autorizados. E em São Paulo são esses 2. Tá? E algumas pessoas no resto do Brasil estão tentando, eu achava que era justo até ter mais gente, mas para espalhar mais rápido, né? Sim. Mas enfim, e estou à disposição para contatá-los. Aí a gente faz as importações, sim. Sim. Mas aí é outra conversa.
Eu queria mostrar um, que me pediram para mostrar um. Alguém me pediu, e eu trouxe duas peças. Que é um exemplo muito legal. Eu mostrei para vocês o meu. Vou chegar mais perto. Na verdade, isso aqui é uma árvore da vida. E ela está num sistema de incrustamento que nós desenvolvemos. Com uma artesã que trabalha com joias, e ela construiu esse suporte. Ele não é original do táquio, mas existem alguns que já vem pronto. E as mulheres, né? Por exemplo, tem um que chama... esse é o tal do Star Santo, me pediram para mostrar, então eu estou mostrando. É lindo, é maravilhoso, forte. O meu rachou no meio. Acontece. Eu vou explicar por que rachou no meio o seu. E aqui, por exemplo, é uma variação dele em preto. Era o meu! Oh. Então, ó, o seu novo está aqui. E você para que eu vou encomendar de novo. Dependendo do formato e dependendo da cor e tal, o Star Sun tem as suas propriedades específicas. Todos os táquions são antenas de energia taquiônica. Ponto. Todos eles, de qualquer cor e qualquer forma. Mas, obviamente, a geometria, que é a geometria sagrada, e as cores, que estão muito ligadas à cromoterapia, têm suas especificidades para cuidar de cada coisa. E aí, o Star Sun, por exemplo, Gabriel, ele tem uma finalidade bastante específica de atrair todas as energias que estão direcionadas para você, que elas não atinjam você e elas sejam todas canalizadas para ele. É muito interessante para quem usa. Eu sei que algumas terapeutas, e a Vanessa usa, né? Sim, bastante. Bastante, sim. As pessoas vão falando com você e elas não olham mais para você. Elas ficam olhando... Porque ele tem esta função de atrair os olhares, os direcionamentos, em especial de energias negativas, para ele primeiro. É por isso que muitos deles, às vezes, estouram. Sim. Acham mesmo. Acho Né? E aí, uma infinidade de outros. Os táquios são construídos... você falou de cristais, né? O cristal é um minério. E por várias reações químicas da natureza, ele toma formas diferentes, ele toma cores diferentes, etc. Pra vocês terem uma ideia, o táquion também vem de minérios. A base dele é mineral. Ele é uma construção parecida com um vidro. O vidro é feito de areia, né? A areia são partículas minúsculas de vários cristais e minérios. Então, ele vai sendo formatado como vidro e passa por um processo de transformação molecular. Esse processo é guardado a milhões de chaves, nem 7 chaves, que é o processo que aquele mentor astral entregou para o casal. Como é que produz e transforma as moléculas desse produto no que precisa ser para ele poder exercer essa função. Perfeito. Então, estamos falando de uma variação tecnológica, eu diria até assim, me arrisco a dizer isso, sofisticadíssima, Sim. Extremamente avançada de um cristal. Sim. Sim. Que é um táquio. Sim. Porque é justamente a diferença de... Assim, os cristais são maravilhosos, indiscutivelmente, a gente não vai substituir uma coisa pela outra, pelo amor de Deus. Mas é porque a resposta das propriedades, justamente por ele ter 27 vezes mais velocidade que a luz, a resposta, ela acaba sendo diferenciada, né, Ronaldo? Sim, sim. Os cristais são lindos, eu tenho muitos aqui. Mas, obviamente, eles têm a operacionalidade do cristal, ele exige que você o trate. Sim, tem essa também. Ele tem uma propriedade de saturação, né? Ele se satura. Sim. Então, você tem que, no mínimo, limpá-lo e energizá-lo. Sim. E o táquio é autolimpante e autoenergizante. Exato. Então, você nunca vai precisar fazer nada por ele, né? Para que ele funcione. Adoro.
Eu não gosto de dizer muito o que eu vou dizer, porque eu vendo menos. Mas, por exemplo, até a fábrica diz isso. Se o teu táquion quebrar, na verdade, você passa a ter 2 táquion. E mesmo quebrado, fora. ele funciona. Ele funciona. Então, dá uma coladinha, né? Se não ficar feio, use. Não tem problema nenhum. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Eu quero pegar um gancho que você falou justamente dessa construção dos minerais, areia, né? E aí vidro, e aí chegou nesse elemento táquion, que é uma antena, né? Com Saqqara. Saqqara. Saqqara é um capítulo... Saqqara é a nossa casa, né? Dos terapeutas de cura taquiônica. E quem fez o curso sabe do que eu estou dizendo. Saqqara surge numa época no Egito, 2700 a.C., onde as construções no Egito eram todas feitas de tijolos de barro. Todas. Não existia nada de pirâmide, não existia nada disso. Os sepultamentos, inclusive, todos os templos eram feitos de tijolos de barro. Né? E chamavam-se os sepultamentos eram feitos em locais chamados mastabas. Que tem muito a cara dos nossos túmulos hoje. Uma coisa baixinha na terra, uma lápide assim, tal, todos de tijolos de barro. Obviamente, para quem entende um pouco de como é que é relevo, como é que é o clima no Egito, em especial no deserto, sabe que de dia a temperatura é absurda e à noite ela é congelante. Que o vento no deserto é absurdo. E carregado de areia, de tempestades de areia. Então, você imagine uma coisa sendo castigada pelo sol, depois pelo gelo e depois pelo vento cheio de areia. Então, a durabilidade dessas construções eram muito pequenas. Surge um faraó chamado Djoser, ou Djoser, da terceira dinastia, e ele tinha contratado um recém-arquiteto. Na verdade, ele contratou um médico, jovem, adolescente, mas já formado médico, que também era arquiteto. E ele chama esse jovem, que já morava no palácio, que foi tirado lá da escola de sacerdotes do Olho de Horus, para morar no palácio e cuidar da família. Né? Olha bem como é que acontecem as coisas. Para ser médico da família, como o faraó descobre que ele é um excelente arquiteto, brilhante, ele chama esse arquiteto e faz um pedido para esse arquiteto. Eu quero que você construa um túmulo para mim e para a minha família. Mas ele precisa ser visto de qualquer lugar do planeta e ele precisa durar pela eternidade. E solta o coitado né? Joga a bomba ninja e vai embora. Até porque na época não dava para falar não com o faraó, né? Sim. Você podia ficar sem o pescoço. Ele vai e ele assume essa missão sem saber como faria, porque até então tudo era tijolo de barro e durava pouquíssimo tempo. Construções pequenas, né? E ele, por canalização, ele recebe a orientação do plano astral de como seria feito esse túmulo. E surge a primeira pirâmide da história do Egito. A primeira pirâmide e a primeira construção em pedra de toda a história da humanidade. Então, Saqqara, que na verdade não é só a pirâmide, Saqqara está aqui atrás de mim. É uma réplica de Saqqara. Mostra ela um pouquinho mais perto, você consegue? Na verdade, ela é leve, eu posso mostrá-la Boa. ao vivo e a cores.
Que você que Essa é uma construiu regra. essa daí, não foi, Ronaldo? Fui eu que esculpi. É. Bárbara. Modéstia à parte. Em minhas horas vagas, eu sou arquiteto também. Eu tenho um chefe bom, né? Porra. E ele começa a receber orientações do plano astral, e na época a interpretação era que eram os deuses egípcios, né? E vamos respeitar isso, de como construir isso, qual a arquitetura, como é que tinha que ser, do que tinha que ser. E eles descobrem as primeiras jazidas de granito. Para quem vai na sua cozinha, você vai entender do que o Egito foi construído. A sua pia é granito. E, em especial, dois tipos de granito, que é o com base na rocha basáltica, que é preta, Tá. e o granito rosa, róseo. Ele é rosa com nuances cinzas, assim, que é muito comum aqui no Brasil também. Então, eles tinham jazidas imensas. Então, Imhotep começa a desenvolver um sistema de construção em pedras, para que durasse, não sei se pela eternidade, mas pelo maior tempo possível. Exato. E ele recebe a orientação onde deveria ter sido construída, recebe do plano astral, latitude e longitude. E a pirâmide, como um quadrilátero, que ela tem essa base quadrada, com que orientação ela tinha que ser colocada e construída, né? Para onde ela tinha que ser orientada. E Imhotep, sacerdote, respeitador dos deuses, segue à risca. E no decorrer de todo esse processo, surge a pirâmide de Saqqara e o complexo de Saqqara. Que a pirâmide é uma das coisas de Saqqara. Saqqara era uma grande cidade. Então, eles constroem as muralhas em volta dessa pirâmide, porque era todo o aparato para ser a grande tumba do faraó. A primeira construção de pedra, vista pelo mundo todo. E a gente sabe o que quer dizer isso hoje. A pirâmide de Saqqara, como as pirâmides de Gizé, elas são vistas do espaço. O satélite consegue identificar onde elas estão certinhas, né? A posição de latitude e longitude tem a ver com as linhas de energia que correm no planeta. Ela está no centro, no olho do furacão do centro energético do planeta. E com o tempo, essa pirâmide começa a se transformar numa outra coisa. Que de longe a coisa menos importante que era o túmulo do faraó. Que acabou até sendo, mas ela começa a se transformar e aí o plano astral vai orientando como isso. E hoje, como isso era construído, deveria ser construído, e hoje ela é apelidada da máquina quântica. Sim. Porque ela é um grande mecanismo, com equipamentos lá dentro, e sobe e desce, e coisas que circulam, e canais de energia, e túneis e tal, porque era um grande equipamento, uma máquina. O único erro desse apelido é que não é quântico. Quântico é quarta dimensão. Exato, é taquiônico. Ela é taquiônica, porque ela está ligada à quinta dimensão. E a quinta e para cima, né? Na verdade, quando você liga à quinta, como a quinta ela é a origem do amor incondicional do cosmos e permeia todas as dimensões, de lá você parte para todos. Exato. Que é legal para as pessoas entenderem e não acharem que é só da quinta dimensão. Não, é a partir. Da quinta você tem acesso livre a qualquer outra. Não é o limite. Dimensões, tempo e espaço. Espaço, perfeito. É? E aí Saqqara acaba se tornando a grande pedra fundamental, até, né? O trocadilho.
primeira construção em pedra e a pedra fundamental de toda a história da nova arquitetura egípcia. Como formato de pirâmide, está aqui no quadro, ó, atrás dele, ela é chamada de pirâmide escalonada, de degraus. Vocês lembram que eu contei na live que de Atlântida um fugiu para cá, outro fugiu para lá? Então, a primeira pirâmide construída no Egito é de degraus. Iguais às pirâmides Maias, astecas. E incas. Incas, Existe uma similaridade muito grande. Sim. Dali para frente, desta pirâmide em frente, é que começaram os aperfeiçoamentos, as construções das pirâmides, até chegar na forma perfeita e ela se sustentar pela eternidade da forma piramidal como todo mundo conhece. Que são triângulos equiláteros, né? Todos os lados iguais. Essa é a história de Saqqara. Agora, uma grande base, e ali surge a casa de Imhotep, a grande sede da Escola do Mistério de Ouro de Horus, que começa a formar curadores taquiônicos, sacerdotes especializados na medicina e na cura com o uso da energia taquiônica. Isso não é história, isso está escrito. Perfeito. Duas coisas que eu queria te perguntar. Uma é pura especulação que veio aqui, você veio falando, aí veio vindo. Que, na verdade, foi tudo um grande pretexto à construção como túmulo. Quem mandou a informação sabia que tinha que começar pelo ego do faraó. Exatamente. E, na verdade, eu vou te dizer assim, existe um preconceito com os faraós, né? Começa pelo filme, por Hollywood, que só vê os caras tomando chicotada para construir pirâmide, e, na verdade, não é bem assim. Mas o faraó, ele era, de fato, desde criança, treinado para ser o ápice sacerdotal e a conexão direta da humanidade, do seu povo, com os deuses. Sim. Entenda como quiser quando eu falo deuses. Sim. E, de fato, isso acontecia. E Joseph recebe uma intuição, uma informação, uma orientação. E acaba por até, construir um negócio. Porque de onde ele tirou essa ideia? Que não existia nada disso. Aí ele vem com uma ideia maluca, né? No negócio que o mundo inteiro tem que enxergar. Não tem nem como, né? O planeta... Né? Mas na visão dele era porque todo mundo, o planeta tem que ver a pirâmide. Não era bem isso que os deuses informaram para ele, mas tá bom. Vai indo aí que vai dar certo, né? É meu túmulo, porque as grandes construções, mesmo as de barro, eram os túmulos da família real. Então ele fala, é meu túmulo isso aí, porque é grandioso e tal. Mal sabia ele que ele ia ficar só com o puxadinho do lado lá. Tá? O plano era muito maior, né? Muito maior. Muito maior, exato. E aí que eu queria ver com você, porque aí acho que uma live não dá, mas a gente pensar numa próxima, para você explicar para a gente como que eram os trabalhos dos sacerdotes, o que eles usavam. Esse é um pouco mais complexo, né? É um pouco mais complexo. O sacerdote, eu gostaria de citar, até para depois dar o gancho para a gente continuar numa outra, o sacerdote egípcio, diferente do que a gente imagina, a questão religiosa, social e econômica, financeira, governamental do Egito, se você estudar um pouco a história de uma forma isenta, você vai notar que é o sonho de consumo hoje. Acesso a tudo por todos. Sim. Comida a todos, de forma igual. Abundância. Igualdade
entre os sexos, respeito entre as classes sociais, né? Remuneração. A grande massa de funcionários que construíram as pirâmides eram assalariados. Porque já se encontraram as escrituras dos apontamentos dos pagamentos dos salários desses funcionários. Os pergaminhos onde estava registrado tudo isso. Os sacerdotes, em especial, eles tinham uma função, era a terceira casta. Faraó, toda a casta dos militares, que era a proteção da nação egípcia. Logo em seguida, vinham os sacerdotes. Os sacerdotes, os únicos que tinham acesso direto ao faraó. Porque o faraó se aconselhava, era orientado por esses sacerdotes. Só que os sacerdotes não eram essencialmente religiosos. Sim. Muito pelo contrário. Sim. Eram grandes cientistas que estudavam desde crianças. Médicos, arquitetos, matemáticos, astrônomos, astrólogos, engenheiros, que tinham todos eles com todos esses conhecimentos. Porque eles eram as grandes mentes pensadoras de toda a sociedade egípcia. E quer mais uma? Tinha que ser menino e menina. Sim. Não era essa coisa de sacerdote homem, não. Não era. Era preposto que houvesse a igualdade, a balança entre sacerdotes homens e sacerdotisas mulheres. E isso, energeticamente, quanticamente, tem um porquê, né? Exatamente, porque é completude. Vamos lá voltar. Se a energia taquiônica ela é incondicional e ela traz esse amor do cosmos de forma incondicional, importa se é homem ou mulher? Se é preto, branco, rico ou pobre? Se é um sacerdote ou uma pessoa leiga? Se é um faraó ou é um escravo? Isso era muito claro na mente egípcia da época. Sim. Então, o sistema de cura era incondicional. Porque ele era regido por essa energia de amor incondicional. E uma outra coisa também, né, por ser homem e mulher, porque você trabalha com as duas energias, né? Você tem um equilíbrio dentro da câmara de cura. Sim. Das duas polaridades. Eu uso muito a figura que é muito conhecida do Yin e do Yang. Exato. Nós temos... Exato, exato. E o Yin e o Yang é a representação mais gráfica e mais clara na mente das pessoas. Sim. Do que nós chamamos na cura taquiônica da completude. Exato. Porque todos nós temos as duas polaridades. Isso é uma lei universal, uma lei hermética. O princípio da dualidade. Tudo é dual. Tudo tem os dois polos. O que faz com que as coisas sejam completas é a união desses dois polos. Que nenhum seja maior do que o outro. Em igualdade e Sim. unidos para que haja a completude. Sim. Sim. Uma das coisas que a gente vê muito nas sessões de cura taquiônica hoje, fazendo um briefing aí do que pode aparecer, é a necessidade da equalização dessas energias das pessoas. Sim, sim. Está ficando cada vez mais latente. Pelo nosso cotidiano, pela nossa cultura, sim. que passou a ser machista, agora está outra coisa, sim. E agora a gente não entende muito o que é essa coisa. Sim. Essa coisa está muito bagunçada na mente sim. de todos os seres humanos. Além do que existe muita preocupação com isso. Exato. Isso se tornou um problema na sociedade, e na verdade a diversidade deveria ser uma bênção, mas se tornou um problema. Então a gente vê as pessoas na maca deitados e a gente perceber que existe um desequilíbrio
entre a potência masculina e a feminina, sejam homens ou sejam mulheres. Exato, E a cura exato, taquiônica, ela trabalha muito bem essa equalização exato. energética para que isso se equalize, né? Se harmonize. Exato. É muito interessante o que a gente tem visto aí. Eu queria ver com você, Ronaldo, porque assim, eu acho que essa parte que é uma curiosidade que as pessoas já, sim, não é uma coisa que é dito, que é falado, mas acho que é tão bonito saber, já que a gente fala de história, tá entrando na cura taquiônica, entrar numa onde fale como é que eram os trabalhos, dentro daquilo que a gente já sabe, daquelas técnicas que você tanto ama e você está estudando e que a gente vê bombando por aí de diversos meios, como os aromas, os sons, e que eles usavam isso que está sendo resgatado, enfim. Eu acho que vale a pena a gente falar só sobre isso numa próxima, né? Não, bora lá. Bora lá. Eu acho que toda possibilidade de colocar para as pessoas as possibilidades que a cura taquiônica pode trazer e o campo que ela abre e tal, acho que é muito válido para que as pessoas possam fazer as escolhas, né? Sim. E, Pode ser que tudo que eu falei aqui não reverbere em alguém em absolutamente nada. nada. Sim, Bom, sim. né? E outra coisa que é bonito é ver como as coisas elas vão se conversando e vão sendo resgatadas, né? Porque o propósito no começo dessas lives era justamente mostrar o resgate aos nossos dons, habilidades, às nossas origens, enfim. E como isso, o lance que hoje em dia você tem a tigela de cristal, mas que antes era de alabastro, né? Que era um material que hoje nem se encontra. Os aromas poderosíssimos que já eram Sim. usados e você, eu não vou falar por você, você que vai falar, enfim, e que tem muita gente trabalhando com aromaterapia. Então, assim, isso, na verdade, gente, o Ronaldo tem um estudo disso, que eu quero que ele traga numa próxima live, é justamente mostrar como o ser humano está reunindo, reintegrando antigos saberes na atualidade, como todos eles fazem muito sentido. Então, assim, a taquiônica é uma das ferramentas incríveis que ele está aqui colocando à disposição para vocês e mostrar outras técnicas que juntas complementam, porque o que eu acho mais bonito, Ronaldo, agora eu vou falar para você, tá? O que eu acho mais lindo da taquiônica, que me deu vontade realmente de fazer a formação contigo, foi a liberdade. O amor incondicional que foi sentido na palestra que eu assisti com você lá no curso do Carlos Torres, que eu chorava que nem uma criança na sua demonstração. Eu também. Hã? Eu também. É porque é muito lindo, né? Quando começa a falar da história, Pripri, ó, a Pripri Botelho, ela trabalha com aromaterapia. Ela sabe muito bem o que a gente está falando. Ela é dona daquela marca Essência, Bioessência. Pripri. Seja muito bem-vinda. Aliás, Pripri, a gente podia marcar era um papo, eu, você e Ronaldo. Que Bora lá. ela fabrica, né? Até a fábrica disso. Tenho muito para aprender. É isso, vamos trocar em figurinhas. E o que eu achei mais lindo, Ronaldo, porque eu estava saindo de uma técnica que não vem ao caso, buscando muito forte uma resposta do que eu poderia trabalhar para substituir e que me fizesse voltar às minhas origens. Isso porque foi um puxão de orelha do meu pai no santo na época do terreiro, que falava, volte para suas origens, você está se perdendo, volte para suas origens. E quando eu ouvi a apresentação da cura taquiônica, foi muito lindo, porque assim, você deixou claro que você pode usar o que a gente sentir no coração de usar. Então, seja aroma, seja cromoterapia, seja som, seja o que fosse. Aí eu falei, gente, é sobre isso. Deixar com que a nossa alma fale e venha na hora. Fazer o que tem que ser feito. Então, assim, eu acho que essa outra parte, essa continuidade de mostrar, né, como tudo se conversa, como é rico. E como a gente está tendo pessoas falando cada hora de um jeito, de uma coisa, entender porque isso é muito antigo, isso já é uma coisa milenar. Né, Petri? É sobre isso. Isso é muito bonito que está acontecendo na humanidade. A gente pode olhar o panorama hoje e achar que está catastrófico.
Mas eu me arrisco sempre a falar de números, que eu gosto muito. Eu sou um cientista, Sim. eu sou um estudioso, então não é porque alguém diz que está dito, né? Eu vou atrás da informação e eu tento que isso seja o mais coerente possível. E, por exemplo, eu vou dar um número para vocês. Nós tivemos uma pandemia na história da humanidade que hoje o Covid, ele levou as pessoas desencarnarem numa ordem de acho que 0,02% da população. Uma coisa assim, mas é uma coisa bastante... várias casas depois da vírgula. Ah, isso é bom? Óbvio que não. O bom era não ter acontecido. Ou não? Mas aconteceu. Mas se a gente olhar por esse lado, um pouco mais estatístico, eu vou convencê-los de que o universo está nos proporcionando das oportunidades mais amorosas Sim. e respeitosas que eu já vi acontecer de todos os meus estudos. A peste negra matou 55% da população europeia. Dizimou. 55%. Mais da metade da população da Europa toda desencarnou numa pandemia. Não quer dizer que vale mais ou vale menos os que se foram nessa pandemia. Mas estou dizendo que o universo não é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade. Sim. E, de alguma forma, nós somos convidados a uma reflexão. Sim. A uma mudança de comportamento. Sim. E aí eu vou dizer para vocês assim, não fiquem chateados comigo, mas a pandemia é das coisas mais incondicionais que eu já vi entrar na história da humanidade, desde que eu estudo a humanidade. Porque o vírus não quer nem saber quem é você. Se você tem ou não dinheiro, a cor da sua pele, o seu sexo, a sua origem, a sua etnia, ele é 100% incondicional. Isso deve nos levar a uma reflexão de que somos todos iguais. Neste momento em especial, nós estamos sendo convidados a se olhar e olhar para o outro numa igualdade talvez nunca vista pela humanidade. Sim. E aí, se a gente tentar olhar isso de uma forma um pouco menos catastrófica, nós vamos entender que é a grande oportunidade de a gente se amar incondicionalmente. Sim. Sem olhar quem é o outro. Só porque o outro é. Sim. E acabou. E aí a cura taquiônica tem essa coisa bastante democrática de não ter nenhum tipo de barreira, não ter nenhum tipo de bloqueio. Ela está aberta, inclusive, à evolução. Né? E estamos todos permitidos a usá-la. É uma energia livre. Quando eu boto, se você quiser pôr um táquio no seu pescoço e sair andando, você vai estar conectado. Se você praticar a conexão conscientemente, você vai estar totalmente conectado. E totalmente hábil a utilizar essa energia para a sua vida, seu dia a dia. Se você se permitir a experimentar, a experienciar a cura taquiônica, você estará conectado. Porque isso está sendo entregue para nós neste momento extremamente especial da humanidade. Sim. E eu acredito que muitas coisas estão acontecendo e não é à toa que, por exemplo, a aromaterapia tomou o vulto que tomou. A aromaterapia
ela entra na história da humanidade muito antes do Egito, inclusive. Mas nas câmeras de cura de Saqqara, como você citou, foram encontrados vários vasos, recipientes, onde a tigela tibetana era responsável por emissão de sons, e alguns outros vasos. Hoje, nas escavações, se encontraram resquícios de óleos essenciais, ainda vivos lá dentro. Então, se vocês souberem como a aromaterapia foi banida numa época da humanidade, a Pri, né, que ela chama? Isso. Se eu estiver errado, você pode me xingar aí. Ela foi banida da humanidade por questões religiosas, porque todo aromaterapeuta era um feiticeiro, um bruxo. E foi caçado... Olha aí, mulher! Resgatane, sua bruxa! E foi caçado pela Santa Inquisição. Vocês sabem qual foi o motivo da aromaterapia voltar a ser utilizada como medicina? Então, não sei se a Pri sabe disso. Foi a peste negra. Por dois motivos. Um era o mau cheiro dos cadáveres. E outro, eles começaram a perceber que determinados aromas ajudavam a desinfecção do ambiente. Então, os sábios da Santa Inquisição descobriram e autorizaram o uso medicinal novamente dos aromas, porque metade da Europa já tinha morrido. Então, você pega na Europa hoje, tem campos maravilhosos de lavanda, graças à peste negra. Então, os motivos que o universo trabalha, a verdade e a ordem do cosmos, ainda estão um pouco distantes do nosso controle. Aqui a Pri está escrevendo. Mas, aqui. eles estão... Exatamente. O que ela citou, perfeito. Mas ressurge a aromaterapia na humanidade hoje como uma coisa maravilhosa, extremamente cientificamente baseada. Sim. Não é mais, porque é gostoso. Não. Sim. É porque cientificamente já está comprovado. Nós temos tecnologia hoje para estudar isso. E ela ressurge com toda a força. Sim. Assim como a musicoterapia. Sim. Frequências vibracionais sonoras já estamos carecas de estudar que elas são ferramentas de cura em muitos âmbitos. Começa que, obviamente, se você está puto da sua vida, você senta, bota uma musiquinha que é do seu agrado, você muda a sua frequência vibratória. Sim. Né? Isso é a prova cabal no nosso dia a dia, que sons também são benéficos. Que está ressurgindo de novo, com toda a força, a terapia dos sons. Sim. E era praticada nas câmaras de cura em todo o Egito Antigo, através do meu amado e honrado mestre Imhotep. Chega agora de falar, porque você está dando spoiler da nossa próxima live. Mas a finalidade era só as pessoas olharem para essa época agora, Claro. E falar assim, não é só coisa ruim que está acontecendo. Perfeito. Não mesmo. Não mesmo. Então, Está sendo resgatado muita coisa boa, né, Ronaldo?
Muito boa, muita coisa boa. Acho que a humanidade, de uma forma talvez não tão agradável, está aprendendo lições Sim, que vão ser eternas. sim. Eu acredito muito, e sim, pode liberar até uma fé minha, que não haverá retrocesso do que nós vamos aprender agora. Não, não, eu também Não tem acredito. mais volta para nós nos tornarmos uma humanidade diferente, Sim, melhorada. sim, Não tem mais volta. sim. Né? Amém. Agora é acima e avante. Eu também acho, eu acredito muito nisso, realmente, porque se a gente está no momento da transição, o momento é agora. Não tem mais por onde a gente Agora. parar, pensar, será que não? Não, não tem próxima, é agora. A próxima É, vai ser em outra sem dúvida. dimensão, com outra consciência. Acabou. Nós estamos no meio, né? Exato, Já exatamente. estamos no processo. E aí é sobre Então, então, né? A gente está ali, um pé aqui, outro ali, um pé aí aqui, outro ali. vamos brincar um pouco com isso, né? Vem o ditadinho que diz assim: aceita que dói menos. Exato, Pula dentro do barco e vamos evoluir junto, né? exato. Vamos remar junto que é mais gostoso, é mais leve, né? E é mais fácil, E é mais fácil. E não chega é? mais rápido, né? Opa, não tenha dúvida. Muito bem. Meu amigo, já para variar, a gente consegue fazer filme, né? São 10 para as 10. Ufa, né, Pri? Vamos deixar aqui, então. Um dia vai aparecer aqui na porta um cara do gestor do Instagram. Bom, quem são esses dois aí que faz live de 2 horas? Senhor, você pode quinta-feira que vem? Puxa vida, eu preciso confirmar. Isso, me confirma, se puder, se não, né? E aí a gente fala mais especificamente sobre esse lindo trabalho que era feito lá atrás e que está sendo hoje resgatado de uma outra maneira, mas com a mesma ideia, o mesmo propósito que você estuda tanto isso também. São os mesmos fundamentos, exatamente. Exato, exato. Muito Obrigada, Pri. bem. Ronaldo, obrigada mais uma vez. É uma honra poder ouvir o pai da cura taquiônica falando aqui pra gente. É muito lindo. Na verdade, eu sou o enteado, né? É verdade. É verdade. Eu posso te falar uma coisa que agora melhorou, mas teve um momento aqui, cara, que tava um campo, que minha cabeça tava assim, ó. Eu falei, bicho, Entendo. Entendo perfeitamente. eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que segurar na rede. Obrigada a vocês, gente. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente, que mandaram perguntas. O Fanel do Obrigado, Cecília, obrigado nosso colega. mesmo. Estaremos numa próxima aí, o Ronaldo vai falar a data. Meu anjo, o fechamento é contigo. Eu gosto sempre de fechar o assunto com alguma coisa que seja útil para as pessoas. Então, a gente falou de algumas ferramentas, Etaquion, tem a cura taquiônica e tal, mas eu acho que nós temos uma ferramenta que está acima de tudo isso, inclusive. Acredito mesmo no que eu vou dizer agora. Acho que a nossa percepção, o nosso sentimento, quando eu digo sentimento, não é essa coisa de ficar com raiva, com amorzinho, não. O que nós sentimos em relação às coisas é uma ferramenta extremamente poderosa. Vou até alongar um pouco. Hoje, a medicina já tem estudos que estão sendo nomeados da inteligência do coração, Sim. onde pressupõe-se que os primeiros inputs
são do coração que vai para o cérebro transformar numa ação motora. Isso, arquetipamente falando, holisticamente falando e cosmicamente falando, é o óbvio para quem está ligado às energias do cosmos. Sim. Tudo começa em você sentir, na sua percepção, no o quão você está aberto e conectado e respeita o que você sente. Porque o que você sente vem da criatura, que é a semelhança exata do Criador. Se você é a semelhança exata do Criador, o que você sente de verdade, a verdade absoluta, é o que o Criador sente. E desafio alguém negar que o Criador só sente coisas boas. Que o Criador sente coisas erradas. Que o Criador não é próspero. Que o Criador não é saudável. Que o Criador não é divino. Então, se você respeitar o que você tem de mais óbvio, que é esta ligação da tua percepção do todo, do que você sente, e respeitar o que você sente, repito, isso não é sentimento, emoção. Estou falando de sentir. Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa. Eu sinto, né? E isso permeia o seu dia a dia. Nós somos imputados de perguntas o dia todo para manifestar o que nós sentimos. Presta atenção nisso. Não tem ferramenta mais poderosa que a hora que você obedecer a tua sabedoria interna, e a Gabu citou essa expressão, não há a menor possibilidade de você estar no caminho errado. Não tem autossabotagem. Não existe. Sim. Porque é você conectado com o Criador do cosmos, manifestando o que precisa ser manifestado agora. A sua verdade, a sua ordem, a sua deusa Maat falando dentro de você, através do que você sente, da sua percepção, da sua sabedoria interna. Sim. Não existe ferramenta maior do que essa. Então, fecho dizendo, obedeçam. Arrisque obedecer isso. Porque vocês vão ter certeza do que eu estou falando. Sejam vocês não tem mesmos. erro. Porque você é o Criador. Né? E assim é. E assim é. Obrigada. Como dizia nosso amigo Brian. Exato. Obrigada, Ronaldo, mais uma vez. Dando um beijão para a Van. Também. A todos que estiveram, os que não estiveram também, que às vezes a pessoa não pode estar, né? Mas que vai ver gravado também, com o nosso carinho aqui. Depois vai para o YouTube, vê de novo. Exato. Obrigado, obrigada, gente. galera. Mais uma vez é uma honra poder compartilhar aí um pouquinho que eu sei. Um pouquinho. Beijos para todo mundo, gente. Obrigada. Obrigada, Ronaldão. Fica com Deus. Beijo, meus amores. Um abração, hein? Por enquanto, virtual. Tá acabando, tá acabando. Graças. É isso aí. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.